Será que a verdadeira grandeza de um governante reside na sua capacidade de ser bom ou na coragem de ser implacável? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. Esta pergunta que nos incomoda há 5 séculos não encontra uma resposta simples em um sim ou não. Ela reside em um território cinzento, onde a moralidade privada se choca com a sobrevivência pública. E para compreendermos esse mecanismo que ainda move o mundo e que especificamente move o Brasil, é necessário voltarmos os olhos para um homem que se sentou à escrivania em 1513, exilado e humilhado, e decidiu escrever a verdade nua e crua sobre como os homens governam. Este homem é Nicolau Maquiavel e o seu livro é O Príncipe. Muitos interpretam o Florentino como uma cartilha de maldade ou ainda como um manual de tiranos. No entanto, sob a lente filosófica política, O Príncipe é um tratado inaugural do que se chamou de realismo político. Pela primeira vez na história moderna, a política foi desvinculada da teologia e da ética idealista. Importante aqui lembrar que Maquiavel não descreve o que deveria ser um governo de um anjo, mas o que é o governo de um homem em meio a outros homens. Ele observa que o ser humano é ingrato, é volúvel, é ambicioso e é covarde. Governar sobre tal natureza exige não santidade, mas virtude. No léxico maquiavélico, virtude não é a virtude cristã, é a virilidade, é a capacidade de adaptação, é a força de vontade de impor a ordem ao caos. É a habilidade de dominar a fortuna, aquela força cega do acaso que pode derrubar reinos e elevar plebeus. Logo, o príncipe ideal para Maquiavel é aquele que sabe ser raposa quando necessário para evitar armadilhas, e um leão para espantar os lobos. Ao longo da história, o realismo político se tornou a espinha dorsal de nações. O filósofo contemporâneo Isaiah Berlin, em uma brilhante análise, argumenta que o grande mérito do pensador italiano foi ter criado uma cisão irrevogável, ou seja, a distinção entre a ética pessoal e a ética pública. Berlin sugere que Maquiavel nos ensinou que a política tem suas próprias leis, tão inflexíveis quanto as leis físicas, e que tentar suavizá-las com bondade pode levar à ruína do Estado. É neste contexto que observa-se a cena política mundial das últimas décadas. 2 exemplos vívidos de como a sombra de Maquiavel paira sobre o trono moderno são de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e de Angela Merkel, na Alemanha. Embora de espectros ideológicos diferentes, uma a dama de ferro do conservadorismo neoliberal, outra a moderada do centro cristão, ambas operaram sob uma lógica maquiavélica da Realpolitik. Margaret Thatcher, ao enfrentar os sindicatos e a Guerra das Malvinas, não buscou aplauso imediato ou paz a qualquer custo. Ela entendeu que, para manter a integridade e a direção do Estado britânico, era necessária uma decisão fria de often impopular. Ela personificou a virtude maquiavélica, a capacidade de manter o poder para executar uma visão, mesmo que isso significasse ser odiada por uma parcela da população. Ela foi o leão que protegeu a presa do Estado contra o caos econômico. De outro lado, encontramos Angela Merkel,
a mute da Europa. Exemplificou a prudência da raposa. Sua gestão de crise do euro e, posteriormente, da crise dos refugiados não foi guiada por um idealismo romântico, mas por um cálculo frio de sobrevivência e de estabilidade da União Europeia e da Alemanha. Merkel compreendeu que, talvez mais do que ninguém, que a economia é a fortuna da era moderna e que, para mantê-la sob o controle, era necessário flexibilizar posições sem, contudo, perder a firmeza do propósito. Como observaria o filósofo Norberto Bobbio, o poder dessas líderes não residia na força bruta, mas na capacidade de manter a ordem em meio à entropia social. E o que isso diz ao Brasil? O gigante da América Latina é talvez o laboratório mais complexo e doloroso dessas tensões. Historicamente, a política brasileira oscilou entre a tentativa de uma conciliação cordial, tão bem descrita por Sérgio Buarque de Holanda, e o arbítrio duro da força bruta. O Brasil frequentemente tenta ser governado por uma moralidade privada, onde os laços de amizade e favores substituem a impessoalidade do Estado. Essa é a antípoda do maquiavelismo maestro. O realismo de Maquiavel exige que o governo, ou ainda o governante, coloque o interesse do Estado acima de suas amizades e compadrios. Ao analisar a história republicana brasileira, percebe-se que os momentos de maior estabilidade institucional, paradoxalmente, ocorreram quando houve um gerenciamento técnico e realista do poder, afastado das paixões momentâneas da massa. Seja nos anos de JK, no pragmatismo militar, ou na era do realinhamento democrático dos anos 90 e 2000, e que o que manteve o navio a flutuar não foi a bondade dos líderes, mas a sua capacidade de manobra e barganha, o que se temia e a necessária arte de governar. No entanto, o Brasil sofre com uma distorção do conceito maquiavélico. Aqui, muitas vezes, se utiliza a moralidade pública apenas como um instrumento de destruição do adversário, e não como ferramenta de construção da coisa pública. A impunidade e a corrupção sistêmica revelam governantes que agem como raposas sem ser leões quando necessários, ou leões sem a astúcia da raposa, resultando em um estado predatório de si mesmo. O pensador contemporâneo John Rawls argumentaria que, para uma sociedade ser justa, ela precisa de um véu de ignorância. Mas Maquiavel, com o cinismo de quem viu cair repúblicas, diria a Rawls que não há véu que cubra a sede do poder. Para o Brasil, o desafio contemporâneo é exatamente este: admitir que a política é uma arena de conflitos e interesses, e não um convento de virtudes, para que, a partir dessa admissão realista, se possa construir instituições fortes que contenham os excessos dos príncipes de plantão. O filósofo francês e contemporâneo Chantal Mouffe nos lembra que o conflito é inerente à política. Tentar apaziguá-lo, neste caso, com discursos moralistas, é ignorar a natureza humana. O que se pede ao governante hoje não é que seja santo, mas que tenha a virtude de entender o seu tempo e agir conforme as necessidades da preservação da coletividade, mesmo que isso doa. Da implícita análise de Maquiavel e na história que se desenrola de Londres a Berlim, de Brasília a Florença, é que a grandeza reside na consciência trágica de quem sabe que, para preservar a cidade,
muitas vezes os governantes devem abrir mão da própria alma. Não se trata de escolher o mal, mas de reconhecer que o bem comum, por vezes, vai exigir mãos sujas. O príncipe não é o dono do poder, ele é o seu servo. E se o poder é a linguagem da política, Maquiavel continua sendo o seu maior gramático, recordando-nos que, sob o manto da civilização, a luta pela sobrevivência e pela ordem é um jogo antigo, impiedoso e, acima de tudo, inegavelmente humano. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero vocês na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.